Bom dia, meu povo, tudo na paz? Então, eu levantei cedo de manhã, era 6 horas da manhã quando levantei e tá 14 graus, tá um clima gostoso, um clima agradável, um clima bacana, né? E eu peguei a vassoura como faço todos os dias e fui varrer a calçada e me deparei com uma pergunta. Me deparei com uma pergunta que muita gente já me fez. Ou já me fizeram algumas vezes, né? Essa pergunta. O que perdoar é esquecer? Daí eu falava, puxa vida, hein? Eu imaginava assim, que perdoar é esquecer. Quem perdoa esquece? Eu acredito que não, tá? Né? Aliás, eu, eu digo mais, perdoar não é esquecer. Perdoar é não guardar a mágoa. Você perdoa, mas você não esquece, mas também não guarda mágoa. Porque mágoa, rancor, ressentimento e ódio são 4 coisas que são igual ácidos, não é? São igual ácidos. É, elas corroem o próprio pote. Isso não significa que você não vai perdoar. Sim, você vai perdoar, você vai esquecer, não. Só que você não pode ficar com raiva, com rancor, com ressentimento. Ah, eu perdoei, mas eu não consigo esquecer, então eu não perdoei. Sim, você perdoou. E eu vou te dar um exemplo bíblico sobre isso. Eu vou te dar um exemplo bíblico sobre o perdão e esquecer ou não, tá? Lá no Antigo Testamento, né? Lá no Antigo Testamento, quando Moisés foi designado por Deus para levar o povo israelita até a Terra Prometida, né? Todos nós que conhecemos um pouquinho da Bíblia sabemos dessa passagem maravilhosa, inclusive, muito bonita, né? E ficaram 40 anos perambulando pelo deserto, passando fome, sede, né? E Moisés era o designado de Deus para levar esse povo para Israel. E Moisés não foi para Israel, não, para a Terra Prometida. E Moisés não levou o povo para a Terra Prometida. E você sabe por quê? Porque Moisés desobedeceu a Deus. Aí vem agora, eu vou explicar para vocês por que o perdão não necessariamente você esqueça. Você perdoa, mas não necessariamente você esqueça, né? Não pode ficar com raiva, rancor, ódio e ressentimento, como disse antes. Isso não. É um sentimento que nós... É um sentimento, inclusive, dado por Deus para nós, né? Agora o que nós não podemos é guardar isso. Mas vamos lá Moisés lá, né? Moisés não foi à Terra Prometida porque ele desobedeceu a Deus. Né? Nós lemos lá em Deuteronômio 34, né? A gente vê lá que Moisés não obedeceu a Deus e foi castigado. Qual foi o castigo? Na verdade ele foi advertido. Acho que Deus não castiga, Deus adverte a gente, né? A prova de que perdoar às vezes não é esquecer. Porque Deus disse a Moisés, tu não vais levar o povo israelitas, à terra prometida, pois tu não me obedeceu. Quando te ordenei para que tu falasse com a rocha, para que ela jorrasse água ao povo que estava passando sede lá no deserto, havia uma escassez de água muito grande, e o povo cobrava muito de Moisés. Sim, o povo cobrava de Moisés a água, eles queriam sede, eles estavam quase morrendo de sede. E aí Moisés, irado, Moisés ficou com raiva, né? E aí o que Moisés fez? Moisés não conversou com a rocha, ele desobedeceu a Deus e feriu a rocha com o seu cajado por 2 vezes. Ele pegou o cajado e feriu a rocha, espancou a rocha 2 vezes. Sim, jorrou a água para o seu povo. Mas ele fez...
ele e Arão ficarem como os santificados por darem água à população. Ele se sentiu o rei dos reis, ele se sentiu um Deus quando ele fez isso. Ele desobedeceu a ordem de Deus. Ele desobedeceu a ordem de Deus, ele desobedeceu a santidade de Deus para se transformar numa santidade, para que ele pudesse ter assim como alguns políticos, né, para que ele pudesse ter o título de que foi ele que fez, feriu a rocha e jorrou água. Aí Moisés implorou a Deus para que ele pelo menos pudesse ver a terra prometida, né? E aí Deus disse sim, na bondade generosa de Deus, a prova de que a gente perdoa e não esquece, mas tem que continuar sendo generoso. Deus disse sim, Moisés, vá até o Monte Nabe, que ficava em Marad, acho que é essa a cidade que ficava na terra de Marad. Suba ao Monte Nabe e tu avistarás a terra prometida. E assim Moisés fez, foi lá até o monte, avistou a terra prometida, e logo depois disso Moisés morreu, deixando com que Josué levasse o povo até a terra prometida. Então, o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Perdoa. Perdoa. Você não precisa esquecer, mas não lembre com raiva, não lembre com ódio, não lembre com rancor, não lembre com ressentimentos. Tá? A gente não tem uma borracha que passa no cérebro e apaga tudo. Não, não tem. Mas a gente tem um coração amável, um coração bondoso, um coração de Deus. Pense nisso e tenham todos um abençoado dia, uma abençoada vida.